aqui o nosso segundo módulo, né? Onde a gente vai falar sobre as fases da aprendizagem e mudança. Entendendo a aprendizagem como essa absorção das circunstâncias e devidamente o movimento aí do não sei para a ação. Você vai entender melhor o que a gente vai estar tratando aqui, tá bom? Então, opa, passei aqui. Vamos voltar. Aqui são os 4 níveis da aprendizagem e mudança. Primeiro ali é o eu sei, onde você toma conhecimento do problema, ou seja, eu sei que tem um problema X, eu sei que posso fazer determinada coisa, eu sei que preciso mudar determinada situação. Segunda etapa é onde eu posso, onde eu tomo conhecimento e agora eu decido, eu posso mudar isso. Sei que tem um problema e descobri e entendi que eu posso, e agora eu preciso desenvolver as competências para essa mudança. Terceira fase, eu quero, é onde eu primeiro eu entendo, tomo consciência, depois desenvolvo competências, depois preciso da motivação, eu quero mudar. E na última etapa eu faço, agora eu tomo devidamente a atitude dentro da motivação com as devidas competências para solucionar aquilo que eu sei, que eu tomei conhecimento. Então essa aqui é a escala gradativa para que a gente consiga ter uma aprendizagem, uma mudança na nossa vida, certo? Uma forma de compreender a aplicação do processo de coaching é através da forte relação existente entre aprendizagem e mudança, uma vez que a aprendizagem efetiva ela implica sempre uma mudança a nível pessoal. Por quê? Porque todas as vezes que eu aprendo, tomo consciência, sei, eu acabo tendo uma mudança na minha vida. Porque quando eu tomo consciência de um problema, e eu realmente tomo consciência ou não, só passo vagamente, mas poxa, tem um problema aqui, eu acabo querendo tomar iniciativas para mudar aquilo. Através da análise da nossa figura anterior, que representa justamente esses 4 níveis de aprendizagem e mudança, a gente consegue verificar que no nível inferior está localizado o conhecimento adquirido, uma vez que esse é o fator base para que todo o processo de aprendizagem e mudança se verifique. Ou seja, eu sei, eu tomo conhecimento de determinada coisa. No estágio seguinte, é estágio aqui, mas é estágio seguinte de aprendizagem, o segundo nível, estão presentes aptidões e competências úteis para a implementação do conhecimento adquirido. Ou seja, no segundo nível, a pessoa desenvolve as competências que são necessárias para colocar em prática o conhecimento da fase anterior. Eu sei, e agora o que eu preciso para poder fazer isso? A partir do terceiro nível, a aprendizagem e a mudança tornam-se especialmente estimulantes, uma vez que este nível abrange a parte da motivação. Os indivíduos, embora adquiram novos conhecimentos e desenvolvam novas competências, não têm obrigatoriamente a intenção de fazer uso dessas novas capacidades. É necessário que sejam motivados. Eu sei e eu tenho as competências, mas agora eu preciso me motivar, motivação, motivo para uma ação. Mas mesmo que essa motivação esteja presente, é indispensável ainda acontecer a transição para o último nível, que é a implementação. Agora eu vou fazer algo para isso, ou seja, é nessa última fase quando eu vou agir para onde eu quero, com as competências que desenvolvi de acordo com o conhecimento que absorvi, refleti e aprendi. Assim, a aprendizagem efetiva só é garantida quando um indivíduo ou organização aplica, ou seja, toma uma ação no seu conhecimento, competências e motivações ao processo de mudança. E um dos métodos mais ativos e eficientes no processo de aprendizagem é o da aplicação prática de fatos reais, presentes no cotidiano das organizações, se no exercício de funções desempenhadas pelos seus colaboradores, ou seja, uma abordagem estruturada ao coaching. E isso lembrando que na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Ou seja, a gente usa o processo de coaching para que a gente possa percorrer esse processo de mudança. Muitas vezes o coach vai chegar em você já com o conhecimento. Ele, olha, eu descobri que eu tenho um problema. Só que ele não sabe das competências dele, que é o segundo nível, ele não tem motivação, e aí ele acaba não tomando atitude. E aí o seu papel como coach
é justamente ajudar a fazer ele passar por essas fases, certo? O método de funcionamento do coach ele baseia-se essencialmente em reconhecer a condição mais adequada que permita maximizar o desempenho do indivíduo na execução de sua tarefa e permanecer a forma de estimular e apoiar sua aprendizagem. Ou seja, o coach ele vai chegar nesse coach e falar o seguinte, olha, você está perdido, ok? Vamos estruturar um plano de ação de acordo com a situação que você está, nas circunstâncias que você está e com as aptidões que você tem para que você possa melhorar seu desempenho e assim seguir a escala aí de aprendizagem. Para ajudar a organização a maximizar o potencial, organização, lembrando que pode ser pessoas, tá bom? Dos seus colaboradores, através do coaching, é essencial perceber o modo de aprendizagem de cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo possui o seu próprio modo de aprendizagem. Isso é muito interessante. E lá desde o início eu venho falando isso com vocês. O grande ponto aqui é a gente entender que os indivíduos são pessoas únicas. Você é um ser humano único. Eu sou um ser humano único. Então, para um bom processo de coaching funcionar, a gente precisa estar com um olhar para isso. Não querer vender receita de bolos para todo mundo, porque não é todo mundo que tem o mesmo perfil. E justamente para que funcione, eu preciso desenvolver uma estratégia dentro da metodologia, mas que abarque essa pessoa. E um aspecto bastante importante que ocorre quando a mudança é a necessidade das pessoas esquecerem os métodos de trabalho antigos e ineficazes, é afastá-lo da zona de conforto onde estão acomodados. Ou seja, a pessoa está ali fazendo aquilo repetidamente, segue a vida, todos os dias faz a mesma coisa, todo dia faz a mesma coisa. E aquilo é errado. Então você precisa tirar ela Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tirar ela desse círculo que ela se prendeu, dessa redoma que ela se prendeu, para que ela possa progredir na escala de aprendizagem. Por quê? Porque se acostumou a fazer errado. A verdade é essa, a gente se acostuma com o certo, se acostuma com o errado também. E ela acaba fazendo aquele modo antigo, aquele modo ineficiente de vida, e ela precisa agora, você precisa tirar ela dessa zona de conforto para que ela possa ali dar os passos. Na próxima figura aí, na figura abaixo, estão representadas as fases percorridas para que um coach no processo de aprendizagem que o conduzem naturalmente a uma mudança de comportamento, que se refletirá no seu desempenho real ali na sua vida cotidiana. E é isso aqui, é o ciclo de aprendizagem, onde a gente vê aqui uma escala do fazendo, realizando e identificando e compreendendo. Ou seja, primeiro, incompetência, inconsciente, ele não sabe do problema. Depois, poxa, eu descobri que eu tenho um problema, então agora eu tomo consciência, mas eu não tenho competência para mudar isso. Então eu preciso desenvolver as habilidades que me tornem competentes. E aí eu vou para a fase 3, eu começo o quê? A fazer e realizar. Primeiro eu identifiquei e compreendi, agora eu começo a fazer e realizar. E agora eu sou consciente de determinada situação e também desenvolver as competências. E na quarta casinha, que é a última etapa, eu me torno competente inconsciente, ou seja, eu me tornei tão competente que aquilo se tornou inconsciente, se tornou um hábito, por assim dizer, podemos dizer, entendeu? Para ficar mais claro para você. É quando primeiro você tem que se esforçar para mudar, se esforçar para alimentar direito, se esforçar para trabalhar melhor, se esforçar para estudar. Depois, aquilo torna-se natural. Você agora
essa frase pode resumir bem. Eu gosto muito da palavra hábito, por mais que ela não abarque todos os sentidos, mas não sabe que sabe. Ela agora está tão competente que ela não precisa mais pensar, ela não precisa mais se esforçar. Aquilo se arraigou nas atitudes dela, se arraigou no dia a dia dela, e com isso ela consegue ter uma eficiência muito grande no dia a dia dela. Ela consegue agora, de incompetência para inconsciente, ela se torna tão competente que agora ela não precisa mais agir, ter aquele esforço para fazer as coisas. Ela ter uma alimentação saudável se tornou o natural para ela, tá bom? E as fases da aprendizagem, elas demonstram que numa primeira etapa, antes do processo de aprendizagem começar, o indivíduo ele está num estado de completa incompetência e inconsciência. Ou seja, ele está numa condição aí onde ele não tem consciência de que ele não sabe. Ele simplesmente está ali, está apagado. O estado que se segue é o da consciência da incompetência, do qual resulta um desconforto. Ele olha e fala, poxa, eu tenho um problema, mas eu não sei o que fazer. E aí ele fica desconfortável. É nesse estado que o indivíduo começa a perceber o quanto não sabe. Trata-se de uma necessidade assustadora, pois pode pôr em causa a sua permanência na organização, seja na vida empresarial dele, no negócio, no emprego, entendeu? Nessa fase é muito importante o apoio e a motivação, de forma a aumentar a confiança do coach, ou seja, que é o seu papel como coach. Se a perseverança do formando for bem sucedida, o nível que segue será marcado pela ocorrência de um aumento de competência acompanhado de uma ligeira consciência de que tende a agir de forma diferente. É nessa fase que as novas competências e novos comportamentos são de fato aplicados de uma forma autoconsciente. Mas à medida que o nível de aprendizagem vai aumentando, com o decorrer do tempo, e as novas competências vão se tornando cada vez mais sólidas, mais consolidadas no comportamento do coach, este já é aceito pelo coach de forma inconsciente. Quando ele chega nessa condição alcançada, a última fase da aprendizagem, a chamada competência inconsciente, foi atingida, pois a meta em termos de aprendizagem, ou seja, agora ele já desenvolveu um novo hábito, ele desenvolveu essa aprendizagem disso. Então, ele chegou no nível último aí da aprendizagem. E embora o ciclo esteja completo quando as pessoas executam determinada tarefa durante um longo período de tempo, às vezes são adotados maus hábitos que ficam a fazer parte da rotina. Por essa razão, o modelo apresentado sugere que a aprendizagem deve ser vista como um processo contínuo, ou seja, sem fim ao longo do tempo. Então, você tem que estar trabalhando e masterizando aquilo ali o tempo todo, tá bom? O coaching vai encaminhar os coaches para um amadurecimento pessoal, tornando-os mais capazes, uma vez que sua capacidade de aprendizagem será reforçada, pois todos aqueles que participam nesse processo irão mudar os seguintes pontos: da dependência para a independência, da ignorância para a compreensão, da utilização de competências superficiais para a utilização de competências mais profundas e exaustivas, e da previsibilidade para a aceitação da ambiguidade e do risco. Então, tudo isso aqui é o que o coach ele vai passar por esse processo. Ele passa, por exemplo, da ignorância para a compreensão. Ele passa da previsibilidade, ou seja, daquela rotina maçante, para a aceitação da ambiguidade e do risco, de correr riscos, de assumir o risco de mudar isso. E a partir dessa transição de comportamentos, cada um dos elementos pertencentes à organização sentirá uma maior motivação para desenvolver suas habilidades e competências de modo contínuo. E embora o coaching se foque no presente, ele tem essencialmente uma orientação para o futuro, ou seja, eu pegarei do ponto A ao ponto B. Foco, a gente trabalha no hoje, mas olhando para o que vai ter de resultado amanhã. Procurando sempre potencializar mais do que o desempenho individual, o coach pretende conduzir o coach a novos limites para que este estabeleça as metas reais, mas cada vez mais exigentes, ou seja, amanhã ser melhor do que hoje. Depois de amanhã, ser melhor do que ontem, e assim sucessivamente, para que dia a dia ele consiga dar um passo aí na sua vida, tá bom? E agora, a gente vai tratar um pouco sobre as competências críticas do processo de coaching. Quais características, quais competências são necessárias para desenvolver um bom processo de coaching? É isso que a gente vai tratar na próxima aula. Até mais! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil,
Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.